conforme a ti, Senhor, mudou o meu viver. Um elemento importante, irmãos, para nós que servimos ao Senhor, algo que não pode faltar é uma palavrinha chamada motivação. Motivação. Sabe quando que um irmão que serve em tempo integral começa a declinar, a cair o rendimento, de maneira que alguns chegam até a abortar, abandonar a missão para a qual foram designados? É quando eles perdem a motivação. O que é motivação? Motivação é uma palavra derivada de outras duas palavras, que é motivo e ação. Então, nós que servimos ao Senhor, precisamos ter sempre à nossa vista os motivos adequados que vão nos levar a ter ações. Por que alguns param? Porque perderam motivos para agir. Mas por que eu devo agir? Por que eu devo me consagrar? Por que eu devo servir? Por que eu devo fazer comportagem? Por que eu devo servir no café? Vale a pena continuar? Quando que um obreiro chega nesse estado? Quando ele perde a motivação. Mas que motivação é essa? Qual é a motivação que preserva um obreiro, que preserva um irmão de tempo integral ativo, funcionando, sendo útil ao Senhor? Que motivação é essa? Não é dinheiro. Se alguém entrou no exército de Deus para servir a Ele em tempo integral, esperando ganhar dinheiro, você está num negócio errado. É melhor você pedir baixa e ir atrás de outras fontes. Essa não é a fonte. Se a sua motivação ao servir é ganhar dinheiro, você não vai muito longe. Se a sua motivação ao servir é ganhar status, você também não vai muito longe. Ganhar um reconhecimento público. Se a sua motivação é ganhar uma esposa, um marido, a motivação de um obreiro é o amor ao Senhor e o galardão. Amém. Primeiro é o amor. Quando que um obreiro, um comportor, um ceapista começa a desanimar? Quando o amor começa a diminuir. O amor começa a se esfriar. E você sabe o que faz com que o amor ao Senhor esfrie? É o amor a outras coisas. No capítulo 11 nós temos a história de Moisés, a partir do versículo 24. Lá diz que Moisés já era homem feito. E ele recusou os prazeres do Egito, os prazeres transitórios da época. Ele abandonou tudo. E ele seguiu firme. Ele perseverou, olhou para frente, porque ele contemplava o galardão. Ele estava o tempo inteiro olhando. Eu quero chegar lá. É isso que eu quero. Eu quero a boa terra. Eu quero essa herança. Então ele não olhava para nada que o Egito apresentasse para ele, nada que ele visse no deserto tirava a concentração, porque ele estava o tempo inteiro focado no galardão. Então, irmãos, o que nós precisamos também é de foco. Amém? Precisamos de foco. Tem que estar, os nossos olhos precisam estar fixos no fato de um dia nós reinarmos com o Senhor. Quando a gente perde isso de vista, aí o desânimo entra. Reinar? O que é isso? Reinar com o Senhor? Não tem mais relevância. Irmãos, nós temos que almejar reinar com o Senhor. Amém? Amém? Se nós não adotarmos a postura de Moisés, nossos olhos serão atraídos pelos prazeres transitórios do pecado, os prazeres transitórios do Egito, e isso vai comprometer o fato de nós recebermos o galardão. Amém? 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 Quando nós encontramos a motivação para fazer as coisas,
elas se tornam prazerosas. Guarda isso. Quando nós encontramos a motivação para fazer as coisas, elas se tornam prazerosas. Amém. Você tem prazer. Não é um peso. Não é obrigação. Não é lei. Não é algo que foi imposto para você. Você tem que servir. Não. Quando você encontra a motivação, você faz com prazer. Quando você perde a motivação, se torna um peso. Se torna um peso. E ninguém consegue ir muito longe com peso nas costas. Você vai até certo ponto. Chega uma hora que você não aguenta mais. O seu corpo não consegue suportar mais. Você não consegue. Aí para. Então, amados, que nós possamos fazer as pazes nessa manhã com o amor a Deus e com o galardão. Não vamos perder isso de vista. Isso é o que nos motiva a continuar servindo o Senhor. Amém? E quando nós encontramos motivação, ela nos ajuda a encontrar força de onde não tinha. Quem aqui já subiu naquele monte do Seab? Né? A maioria dos irmãos aqui já tiveram oportunidade. Alguns sobem porque sabem que lá é um lugar de oração, onde a gente dedica um tempo para orar, gastar um tempo ali de comunhão com o Senhor. Mas tem gente que não arrisca muito não, porque olha para a dificuldade de subir. Eu me lembro que nós fizemos um evento de jovens lá na chácara. E nesse evento de jovens, a última atividade era subir com eles até o topo do monte. Nós faríamos uma trilha e a última parada seria lá, no cume, lá em cima. E muitos jovens, não quero não, eu vou suar, eu vou sujar meus pés, eu vou me cansar. Aí nós dissemos a ele: lá em cima tem uma mesa cheia de frutas, pães, sucos. Aí, amigão, você pega um jovem de 15 anos que o que ele mais gosta é comer. Faltou lanche. Subiram com uma vontade, porque eles encontraram o que? Uma motivação. Eles encontraram força. Estavam todos sem força. De repente tem um lanche. A força brotou. Vamos, irmão, quando é que a gente vai? Então, irmãos, quando nós temos motivação, nós encontramos força. Amém. Nós tiramos força de onde não tinha força. Nós encontramos meios diferentes para alcançar os nossos objetivos. Por exemplo, você está fazendo comportagem de uma maneira, mas ela não está trazendo resultado. Você já tem insistido um bom tempo naquela maneira, só que o resultado não tem vindo. Isso faz com que o desânimo aconteça. Mas quando você não perde a motivação, mesmo com os resultados ruins, a motivação vai te levar a encontrar outras maneiras. Não está dando certo aqui, mas vou tentar de outra maneira. Não deu certo, eu vou tentar de outra maneira. O importante é não perder o que, irmãos? Motivação. Se você tem motivação, você tem força e você tem criatividade para poder criar meios diferentes. Você passa a ver outras possibilidades. E quem tem motivação entende que as dificuldades fazem parte. Tá certo? Elas fazem parte do processo. Quem tem motivação entende que as dificuldades fazem parte do processo. Ou seja, deu errado, então vou desistir. Não, a dificuldade faz parte. A vida de um servo de Deus, de um comportor, de um obreiro, de um seapista,
não é composta apenas de vitórias, de sucesso. Há dias que você sai para fazer comportagem e você vende R$300. Há dias que você sai e você não vende nada. Não é verdade, irmãos? Mas tudo isso faz parte. Faz parte do processo. Amém? Existem dois tipos de comportagem. Dois tipos de comportagem. Comportagem em dias ensolarados e comportagem em dias de inverno. E eu quero falar sobre isso agora. O que são dias ensolarados? São dias como esse, bonitos. Dias onde você sai, antes de você abrir a boca, as pessoas já abrem um sorriso para você. Elas perguntam o que você tem na bolsa. Você abre a bolsa, ela já pega uns 3 livros e fica olhando. Não é assim, irmãos? Quem já teve essa experiência? E você fica alegre, não é verdade? E elas ficam olhando aqueles livros. Aí vem aquela perguntinha boa: o que mais você tem aí? Oh, meu Deus. Não é, irmãos? Dias ensolarados. Eu atuei na comportagem integral por um tempo. Eu fazia comportagem nesses órgãos públicos aqui, né, do centro de Brasília. E eu vivi dias de sol naquela época. Eu entrava, eu ia com a minha bolsa, eu tinha uma mala preta. Quando eu chegava num determinado gabinete, eu tinha... Aí vou dar até uma dica para os irmãos aqui comportores. Naquela época, os irmãos me instruíram a fazer a seguinte coisa. Eu me reuni aqui na igreja em Brasília. Eu fiz um levantamento de todos os irmãos que eram funcionários públicos. Tinha irmão que trabalhava na Câmara Federal, no Senado, Tribunal Militar, Tribunal Superior Federal. Tinha vários órgãos, Ministério, não sei das quantas, Câmara Legislativa do DF. Tinha vários irmãos, lembra, César? Aí o que eu fazia? Eu chegava no irmão no final de semana, conversava com ele e dizia que eu queria fazer uma visita ao trabalho dele, para apresentar os livros para os colegas dele. Então eu fazia dele o meu parceiro. Aí, ó, irmãos, a minha semana era toda agendada. Hoje eu vou no trabalho do irmão tal, depois eu vou no trabalho do outro irmão, depois da outra irmã. Quando eu chegava lá, o irmão já tinha falado para todo o departamento dele que viria alguém lá e apresentaria os livros. Livros bons, livros para família, livros para casamento, livros de estudo. Aí, irmãos, eu abria a mala, eu não fazia nada, eu sentava. As pessoas iam até a mesa e ficavam mexendo. Eu quero esse. Eu fazia boas vendas mesmo. Houve vezes de faltar livros e eu ter que vir aqui, pegar livros e levar lá. Tinha pessoas que já diziam: eu quero esses aqui e eu quero encomendar esses outros aqui para o próximo mês. Numa ida, isso aqui, detalhe, tá? Nada contra, mas naquela época não existia kits, não. Não existia kits, não. A gente fazia comportagem com livros de 20, 25 reais, né? Livros de 30 reais. Eram os livros que tinha naquela época. E as pessoas compravam. Mas houve dias de inverno também. Já fui expulso da Câmara. Né? Já tentaram levar meus livros. Já recebi não. Eu sei que os irmãos também já viveram todo esse tipo de experiência. Dias de sol e dias de inverno. Os dias de sol, a comportagem em dias ensolarados, ela gera muitas histórias positivas, como essa que eu contei para os irmãos. E eu sei que cada um dos santos aqui tem histórias parecidas ou melhores. Tem muitas para contar. E nós precisamos catalogar essas histórias, escrever essas histórias, porque elas, quando nós lembramos delas, nós somos encorajados. Não é verdade, irmãos? Nós somos encorajados. Mas os dias de inverno também fazem histórias negativas, histórias que eu digo que são histórias que levarão um comportor ao divórcio com a comportagem. Ao divórcio. Dia de inverno, tudo dá errado. Tudo dá errado. Até o ônibus passou e jogou lama nele. Ele não vendeu nada, foi humilhado na rua. Foi acusado de seita.
Ele tentou falar com uma pessoa, a pessoa estava quase comprando, o outro chegou e falou: isso é seita. Aí ele saiu da loja, o ônibus passou e jogou lama nele. Presta atenção, irmãos. Aí você pega essa história e guarda. Daqui uma semana você passa por outra parecida. No mês seguinte você passa por outra parecida. Aí no outro mês você chega em uma que foi terrível. Aí o que nós fazemos? Nós começamos a resgatar as histórias negativas. Quer saber? Esse negócio não dá certo não. Já passei por isso, por isso, por isso, por isso, e hoje estou passando por isso de novo. Então, está sendo construída uma história de divórcio. Aí acontece uma separação, um divórcio para comportar. E algumas separações ainda são litigiosas, com briga. O comportor passa a ter aversão aos livros, à comportagem, ao serviço ao Senhor. Por quê? Porque ele trabalhou aquelas histórias negativas e construiu a partir delas o divórcio dele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo colocar, irmãos? Então eu quero dar uma dica, um conselho, uma orientação. Entenda como quiser. Não tome decisões precipitadas em dias de inverno. Não tome. Não tome decisões em dias como esse. Porque essas decisões, elas estão baseadas apenas num lado da moeda. E elas podem fazer com que você se afaste do chamamento que o Senhor fez para você. Se o Senhor, por uma outra razão, direcionar um irmão comportou, um irmão de tempo integral, um irmão ceapista, a andar por outra direção e houver paz, vá com Deus. Mas não se separe por conta de decisões que foram tomadas em dias de inverno. Compreende, irmãos? Amém? Amém? Eles fazem parte. E entenda uma coisa: a vida é composta de fases. Desde que Deus criou o mundo, há estações: primavera, verão, outono, inverno, dia, noite, mês, ano, dias, horas. Então nós temos várias fases. Então quando você estiver vivendo, talvez você esteja vivendo um período de inverno, ele tem dia para acabar. Sim. Ele tem dia para acabar. Amém. Não, o inverno, por mais longo que seja, uma hora ele passa. Sim. E você vai gozar das alegrias do verão. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, não desanime no inverno. Principalmente dias de inverno são os dias em que nós devemos estar mais juntos, mais próximos. Para quê? Para sermos motivados, aquecidos. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Outra coisa importante, o tema da comunhão aqui é o antídoto contra o vírus da iniquidade. Não sei se os irmãos estão percebendo, mas o meu encargo nessa manhã não é falar sobre a importância de sair, a importância de atuar, de vender. Meu sentimento nessa manhã é com cada um de vocês. Amém. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, precisamos estar vacinados. Há um vírus no ar que é chamado de iniquidade. Sim. Iniquidade. Ele está no ar. E nós que estamos servindo o Senhor na frente de batalha, se formos utilizar um termo social, nós fazemos parte da classe de risco. Vou utilizar um exemplo aqui que vai tornar mais claro. Todas as vezes que nós entramos nessa época de inverno, de seca, inicia-se uma campanha contra a gripe. Os irmãos já viram isso daí? Não tem uma campanha contra a gripe? Sim ou não? Sim. E as pessoas são chamadas
aos postos de vacinação para serem vacinadas. E quem são os primeiros a tomarem vacinas? Idosos, crianças e gestantes e profissionais da saúde. Vocês sabiam disso? Profissionais da saúde. A minha esposa é uma profissional da saúde, ela trabalha em um hospital. Ela é a primeira a tomar vacina. É a primeira. Por quê? Porque ela trabalha em um hospital. Há muitos vírus ali, muitas pessoas doentes. Se aqueles profissionais não estiverem vacinados, a saúde deles vai estar comprometida. E se a saúde deles for comprometida, a saúde da população vai ser comprometida. Vou aplicar isso aqui agora. Os irmãos que servem ao Senhor, aqueles que estão no fronte de batalha, lá na frente, fazem parte da classe de risco. A iniquidade, o primeiro grupo que ela quer pegar somos nós. Nós precisamos estar bem, precisamos estar saudáveis, precisamos estar sadios. Para quê? Para desempenhar bem o nosso papel. Amém. Se um comportor, um irmão de tempo integral, um ceapista, não cuida da sua saúde, é como uma mãe resfriada cuidando dos filhos doentes. Não vai dar certo. Vai dar certo? Não tem como. Saúde. Saúde. Não vai dar certo. Nós, irmãos, precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos cuidar da nossa pessoa. Amém? Amém? Só que esse cuidado, ele só vai ocorrer se você discernir o tempo. Você tem que discernir o tempo. O que é discernir o tempo? É perceber que houve uma mudança. Por exemplo, opa, está esfriando mais. Isso significa o quê? Você precisa se agasalhar mais, tomar mais água, não é verdade? Sim ou não? Então, quando você consegue discernir o tempo, esse discernimento vai te levar a ter atitudes, tomar algumas ações próprias para o seu cuidado nesse tempo. Não tem como nós mudarmos o tempo. Não tem como você falar assim: ah, eu odeio o inverno, eu odeio o inverno. Ó Senhor, muda o inverno, por favor. Senhor, muda o inverno. Não tem como nós mudarmos a estação. Não tem como nós mudarmos o que está acontecendo. A iniquidade está operando. Não tem como nós irmos contra isso. O que nós precisamos é o quê? É sermos vacinados. Amém. O que nós precisamos é cuidar da nossa saúde espiritual. Amém. Amém? Amém? Então eu quero falar agora um pouquinho sobre a importância de discernir o tempo. Irmãos, discernimento é a virtude, talvez uma das virtudes mais importantes de um cristão, sobretudo de um obreiro. Discernimento é a capacidade de olhar para um quadro, fazer uma avaliação dele, e a partir dessa avaliação você vai saber quais são as ações que você vai tomar. Se você não tem discernimento, você faz as coisas de qualquer jeito. Vocês estão entendendo? Eu quero ler alguns versículos que vão nos ajudar a discernir o tempo que nós estamos vivendo. Vamos ler Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56. Eu vou ler, tá? Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem a chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Quem que consegue olhar para as nuvens e saber se vai chover ou não? Todo mundo. Quando você vê o tempo fechando, o que você entende que vai acontecer o que em seguida? Vai chover. Quando você vê as nuvens se abrindo e o vento soprando, o céu ficando mais azul, o que você entende? Vai ser um dia de sol. Alguém tem dificuldade de fazer isso? Não. E o Senhor falou, ó, versículo 56 agora: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir
discernir esta época. O Senhor falou: vocês não conseguem discernir esse tempo que vocês estão vivendo. Isso é sério. Nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo hoje. Isso é importante, porque é essa percepção que vai nos ajudar a tomar as medidas corretas. Outro versículo, Mateus capítulo 11, versículo 25. Ainda dentro dessa questão da importância de discernir o tempo. Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. As pessoas lá fora, elas não conseguem discernir o tempo. Elas não sabem que todo esse alvoroço é resultado da operação da iniquidade. Mas nós, que conhecemos a palavra de Deus, temos a revelação. Amém. Nós sabemos exatamente por que o mundo está vivendo esse caos. As pessoas lá fora imaginam que sejam outras coisas, mas nós sabemos que tudo isso é resultado de quê? Da iniquidade. Percebe, irmãos? O Senhor nos revelou isso. Mateus capítulo 16, versículo 3. E pela manhã, hoje haverá... Não, versículo 2. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Está vendo? Mais uma vez o Senhor falando da importância de discernimento. Discernir o tempo, discernir a época. Capítulo 24 do livro de Mateus, versículos 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Percebe, irmãos? O Senhor, com essas palavras, Ele estava dizendo aos discípulos e a nós que é importante que nós aprendamos a observar o tempo, a época, e conferir o que está acontecendo com as Escrituras. Mais do que nunca hoje é importante que nós nos voltemos para a palavra de Deus. Leiamos o livro de Mateus, leiamos o livro de Daniel, leiamos as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Para quê? Para discernir o que está acontecendo, para termos a resposta adequada para tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Amém? 1 Crônicas capítulo 12, versículo 32. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Olha que interessante a importância de nós discernirmos o tempo. Vamos ler? Quem achou? Vamos ler juntos. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Presta atenção, irmãos. Aqui diz, dos filhos de Issacar, qual era a característica deles? Eles eram o quê? Conhecedores da época. E pelo fato deles conhecerem a época, eles tinham condições de ajudar Israel acerca das coisas que eles deviam fazer. Como é que você vai ajudar as pessoas se nem você mesmo, como um obreiro, como um comportor, está claro daquilo que está acontecendo? Vocês estão entendendo, amados? Como
Como que nós vamos nos portar e ajudar os irmãos, ajudar os nossos clientes, os nossos contatos? Como que nós vamos ajudá-los a discernir a ética se nós mesmos não sabemos? Nós precisamos conferir o tempo com as Escrituras. Irmão, eu confesso que eu ainda não consigo fazer, eu não desenvolvi esse discernimento. A maneira de desenvolver tal discernimento é conferindo as Escrituras com o tempo que nós estamos vivendo. É importante que nós conheçamos a palavra. Amém? E quando nós olhamos para a palavra, para os livros da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento, que apontam para esses dias finais, o que nós conseguimos identificar é um quadro de iniquidade operando. Essa iniquidade tem feito com que haja um esfriamento por parte dos cristãos, e o resultado disso tudo, da iniquidade operando e o amor se esfriando, é trevas. Hoje nós vivemos um período de trevas. Está em Romanos capítulo 13. Nós estamos na alta noite, como lá diz, né? Vai alta noite. Alta noite. A alta noite é o momento mais escuro, onde as trevas estão no seu auge. É exatamente esse período que nós estamos vivendo. Nós precisamos discernir isso. Amém. Amém, irmãos? Amém? Amém? Tal discernimento é fundamental para que nós não venhamos a ser atingidos pelo vírus da iniquidade. Nós também precisamos discernir as pessoas. Falamos sobre discernir o tempo, agora discernir as pessoas.